Já estamos de volta com notícias da manhã e pesquisadores do Rio Grande do Norte criaram um equipamento de baixo custo para auxiliar na reabilitação de pacientes com sequelas causadas pelo acidente vascular cerebral, o AVC. O equipamento foi desenvolvido pelo neuroengenheiro Romeu Araújo. Levou cerca de 2 anos entre estudo e desenvolvimento para ficar pronto e tem como finalidade ajudar na reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de acidente vascular cerebral e ficaram com as funções motoras das mãos comprometidas. A ideia é que a pessoa que sofre um AVC, por exemplo, ela já entre o mais rápido possível com um tipo de tecnologia dessa daqui, para a gente evitar que ela entre em estados crônicos, que é, por exemplo, a espasticidade, que é a gente tem aquele biotipo padrão, assim, né, aquele fenótipo, que é padrão. A ideia é não chegar a esse ponto, a gente entrar com a reabilitação antes, tá? O aparelho é uma espécie de exoesqueleto vestível para a mão e conecta o cérebro a um dispositivo eletrônico. Para utilizar o equipamento, os pacientes vestem a luva, colocam os eletrodos na cabeça. São esses eletrodos que vão captar o sinal cerebral, que por sua vez será processado pelo computador e enviado para o aparelho, que fecha ou abre a mão do paciente de acordo com o que ele pensou. Quando ocorre um acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, né, popularmente, ou você vai ter um coágulo aqui na região do córtex, ou então em uma região do hemisfério cerebral, ou você vai ter ali uma hemorragia. E o que isso gera? Isso gera um interrompimento no sinal que sai aqui do córtex, que é o que me faz mover a mão, né? Minha mão esquerda aqui, por exemplo, né? Então, esse sinal está interrompido. A ideia é, vamos captar o sinal cerebral que ainda está aqui disponível no meu córtex motor. Então, quando eu estou aqui parado, certo? Mas eu estou imaginando o meu movimento com a minha mão, mesmo que eu não mova, eu tenho um padrão cerebral aqui que eu consigo captar. O algoritmo do computador, ele diz assim, essa pessoa está imaginando movimentar com a mão. Então, nesse momento, ele manda um comando para aqui, para o meu exoesqueleto, que vai fechar a mão para essa pessoa, mesmo que ela não consiga mais, devido ao AVC, abrir ou fechar a mão. O artigo do projeto do exoesqueleto é uma produção científica e não possui patente, porque a intenção dos pesquisadores é justamente que qualquer empresa ou pessoa possa produzi-lo e levá-lo para a parcela mais necessitada da população. Toda a tecnologia foi desenvolvida no Instituto Santos Dumont, com sede em Macaíba, uma organização social vinculada ao Ministério da Educação, que engloba o Instituto Internacional de Neurociência Edmund e Lili Safra e o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi. A gente criou essa nova metodologia, que com isso a gente conseguiu também reduzir custos. E aí, só para você ter ideia aqui, é cabo de bicicleta, cabo comum, né? Então, em torno de R$2 cada um desses cabos. E completamente funcional, porque é basicamente isso que a gente precisa, não precisa de nada mais tecnológico que isso. Pacientes com AVC já são pacientes com uma idade avançada, 60, 70 anos, né? E no Brasil, as pessoas não costumam se planejar muito com relação à aposentadoria, então já não tem um poder aquisitivo tão elevado. Então, poder ter acesso, tanto de poder comprar, poder produzir, poder utilizar com um custo tão baixo, é muito bom para os pacientes. O equipamento ainda vai passar por novas adaptações e, em breve, deve começar as fases de testes com pessoas sequeladas. A ideia desse projeto era poder disponibilizá-lo, primeiramente no primeiro estágio, de forma gratuita e aberta para todo mundo que tivesse interesse em produzi-lo. E agora nós estamos num segundo estágio, né? Que assim, apesar de nós deixarmos de acesso aberto, muitos desses pacientes não vão conseguir produzir por conta própria, nem familiares. Então, a ideia é criar uma startup para melhorar o estado atual desse protótipo e torná-lo acessível para compra por um baixo custo ainda para esses pacientes. É por essa fase que a jornalista Célia Freire aguarda ansiosa. Ela, que sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu parte dos movimentos de um dos lados do corpo, há anos tem feito reabilitação e conseguiu reverter alguns problemas. Mas ela quer mais, e esse mais seria usar o equipamento desenvolvido por Romeu. Eu fiquei muito empolgada com esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Instituto Santos Dumont. Estou assim, bem apaixonada pelo que eu li do projeto e já me coloquei como voluntária.